Boa tarde, gente. Eu não estou com a voz muito boa. Foi um custo para fazer esses 2 jogos, porque eu já estava rouquinha. Mas eu estou aproveitando esse fluxo. E eu estou com um e-mail de uma ciganinha aqui que me deu muita vontade de responder no áudio. Em uma parte eu vou postar o e-mail também. Porém, em uma parte, ela disse que se afastou das giras e que nunca entendeu de falarem que pagaria com perda se deixasse de ir. Esse é o mal dos locais que se dizem de fé. Eu acho que não foi à toa que o malandro lhe apareceu. Que tem muita gente malandra nesse mundo que se esconde debaixo daquele chapéuzinho de Panamá do seu Zé, entendeu? Então é malandro que é malandro mesmo e que se aproveita das entidades para ser mais malandro ainda. Porque para mim essa fala aí, que vai pagar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que eu já ouvi de muita gente, já ouvi muito isso, nunca revidei, mas eu ficava com os cabelos até onde eu não tinha em pé. Eu pensava assim, o que é que eu estou fazendo aqui ouvindo isso? Gente, eu acho que a pessoa, todo mundo que vivencia esse encontro da fé, é um encontro mais com você mesmo, com seu interior, com seu propósito, com seu espiritual, do que com a religião em si. Eu até hoje sinto falta da parte prática da coisa. Eu sinto falta da corimba, eu sinto falta do ponto, eu sinto falta daquele êxtase da incorporação, eu sinto falta do tipo diferente de evidência que eu tinha durante as sessões, eu sinto falta de muita coisa. Porém, eu não sinto falta das fofocas, eu não sinto falta da falta de propósito, eu não sinto falta de ouvir esse tipo de coisa que eu ouvia, infelizmente, que faz parte do ser humano. E eu observo que dentro da religião vai desenvolvendo quase que um cacuete, assim. A pessoa escuta uma certa coisa e ela adota aquilo e vai se propagando certas coisas que para mim é sinal de muita ignorância do ser humano. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com os fundamentos, não tem nada a ver. Esse é o tipo de coisa que você não é a primeira, nem será a última a relatar, nem a vivenciar, mas quando vai acontecendo isso, e quando você vai sentindo dentro aquela vontade crescente de se afastar de um propósito, no seu caso aí foi o centro, mas isso acontece em várias coisas. Quando nós estamos, por exemplo, muito insatisfeitos dentro de um trabalho que nós temos vontade de nos afastar, quando nós estamos muito insatisfeitos com alguma situação que nós temos aquela vontade de nos afastar e ficamos divididos. Então, até a nossa parte interna, digamos assim, processar aquela nossa necessidade, aquela mudança energética, que aquilo ali já não nos serve mais, e nós temos a aceitação daquilo, demora um tempinho. Entre nós começarmos a sentir e a pôr em prática, demora um tempinho. Então, eu senti a necessidade de gravar aqui por isso. Porque jamais uma entidade que intimide alguém, que use desse tipo de subterfúgio, que diga assim, quando você estava fora do centro, você estava mal, você entrou aqui e ficou bem. Você não ficou bem pelo centro, você ficou bem porque você se permitiu, porque a sua vibração melhorou. E a sua vibração pode continuar boa fora do centro. Um exemplo ótimo disso sou eu.
Não estou assim me fazendo melhor nem pior que ninguém. Porém, você é aquilo que você escolhe ser, estando ou não dentro de um centro, dentro da religião. Você pode ser a religião, praticando na sua vida, no seu dia a dia, a sua fé de maneira a não lesar ninguém. E quando uma entidade usa esse tipo de abordagem, embora eu jamais, nunca, em tempo nenhum, nem no passado, nem no presente, nem no futuro eu vá agir assim, eu não vou agir em confronto, eu não vou falar uma palavra contrária, mas deixa de merecer o meu respeito. Que deixa de ter o propósito. Você está no centro para se elevar, para melhorar, para ter caminhos, não para se sujeitar a esse tipo de manipulação, porque isso aí nada mais é do que um terrorismo psicológico, do que ter uma abordagem de intimidação. Então, se a entidade parte para esse lado, para esse tipo de abordagem, deixa de merecer meu respeito. Entendeu? E foi por essas e algumas outras, que não foi só a entidade, foram pessoas que dentro de um lugar fala uma coisa pela frente, fala outra contrária pelas costas, fica ali beijando o pai de santo e por trás está dizendo que é de feio para baixo, entendeu? E eu não sei ter essa colocação. Então, se é para eu ficar num lugar tendo que pular miúdo e vendo essas coisas e achando legal, aceitável, eu não consegui ficar. E por acaso você me fez lembrar bastante do seu Zé. Por quê? Porque quando eu entrei lá no centro, quem me recebeu foi seu Zé. E quando eu saí, eu fiz questão de ir falar com o seu Zé. Foi com ele que eu me despedi de lá, digamos assim. E ele usou umas palavras assim: moça, infelizmente, eu não sou dono da palavra dos outros. Então ele estava por dentro da situação. E muitos assuntos não precisam de todas as palavras para serem ditas. Pois bem, no seu caso, te digo de coração, você não perdeu nada de se afastar de um lugar desse. Muito pelo contrário, você ganhou e ganhou muito. Porque se um lugar com esse tipo de energia, que ameaça, que fala esse tipo de coisa, que não tem para te oferecer uma firmeza, nem um apoio, e sim uma ameaça, uma intimidação, não tem como te fazer crescer. E Exu nenhum precisa de usar esse tipo de palavreado, nem de manipulação, para abordar ninguém. Então, tudo que um médium manifesta, ele não está manifestando o Exu, ele está manifestando a essência dele. As pessoas têm que parar de se esconder atrás dos guias. O chapéu do seu Zé não serve para isso, para ficarem falando abobrinha, se achando donos daquela capinha do guia, entendeu? E isso é uma das coisas que infelizmente acontece muito em todos os lugares, todas as vertentes, todos os lugares, no trabalho, em casa, sempre vai ter a pessoa que usa a arma que tem pro bem e que usa a arma que tem pro mal. Mas com certeza você não perdeu nada. Então, se você está nesse processo de mudanças, eu vejo assim: você disse que sonhou com ele, que ele aparentemente te seguia, ou seja, estava próximo, e ele te chamava e você ignorava. Você ignorava porque você está num momento teu que de repente você não quer conversa, você está na sua introspecção mesmo. Numa outra altura, ele te jogou a bengala e você não lembra. Se ele te jogou, ele estava te dando um respaldo. A minha visão é essa.
Ele já tinha te cutucado e você não estava nem aí. Ele te jogou como quem diz, eu tô aqui, entendeu? Você não está usando essa energia a seu favor porque você não quer. Então, a energia é uma coisa, o local é outro. Gente, eu já ouvi cada abobrinha. Assim, eu não condeno nem o ser humano, porque o que eu falei, eu observo que a pessoa vai trazendo uns cacoetes, vai pegando umas coisas assim, escuta algumas coisas dentro de um centro, de um local, vai vivenciando, vai absorvendo um monte de coisas erradas. Eu não aceito isso. Por eu não aceitar, assim, não é que eu, como eu já relatei aqui, eu não vou contra, eu não debato, eu não confronto, nada disso. Mas aqui dentro eu bloqueio. Então eu já ouvi pessoas falando assim, deixou essa imagem aqui? Exemplo, eu não deixei imagem nenhuma lá no centro, mas se eu tivesse deixado, deixei. Até tinha umas imagens lá, mas nada que fosse assim muito essencial. Se eu tivesse deixado, eu saí do centro, aí a cigana que estava lá me abandonou. A cigana resolveu, ela não quer mais ficar no centro, então também não quero mais nada com ela. Vou sair, eu vou ficar aqui no centro e ela que se dane. Isto não existe. E vários outros tipos de coisa que eu ficava assim, sabe? Dentro assim eu ficava murchinha, porque eu ficava, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas isso vai de cada um, da vivência de cada um, do sentir de cada um, do pensar de cada um. E muito, infelizmente, vai sim desse cacoete. Porque tem pessoas que não sabem o que estão fazendo, mas olham assim. Exemplo, eu tenho Maria Navalha, essa aquela ali da pulinho, eu vou pular também. Não tem aquele compromisso de ser, de ter autenticidade, de não querer copiar, não interessa o que o outro é, o que o outro deixou de ser. Você tem compromisso com você mesmo, de ser o melhor possível para você. Então você não tem que ser o que o outro é, você não tem que seguir alguma coisa porque o outro segue, você tem que fazer o seu filtro. Em relação à menina, eu acho que, eu não lembro muito bem dessa história, vou ser sincera, do seu nome eu lembro, mas do seu histórico eu acho que mais ou menos. Mas eu também não acho que você tenha perdido muita coisa. E que é um tempo assim que você tem que tirar para sua introspecção, você tem que se rever, você tem que se permitir. Esse negócio de você falar que vai se matar, que se matar o quê, garota? A vida é boa demais, não tem nada nesse mundo, nada, absolutamente nada que seja motivo para nenhum de nós desistir de viver. Seja o que for, é hoje, aquela dor assim, igual a dor de barriga, você dá hoje, aquilo dói, mas passa, te garanto que passa, tudo passa. Então nada é motivo para a gente desistir de viver. E seu Zé Pilintra pode sim estar te mostrando, coincidentemente, você sonhou e eu postei sobre ele quase que simultaneamente, ele pode estar te mostrando sim a necessidade de você não levar as coisas tão a sério, de você ter esse malandreado, esse jogo de cintura com a vida, de você perceber aonde você precisa melhorar, de você não se deixar afetar tanto pelos outros, entendeu? De você ser mais malandra no seu modo de viver. Mas aproveitando que eu imantei umas cartas da navalha aqui, eu vou fazer um jogo assim rapidinho, vou tirar 3 cartas aqui para você e ver o que sai para te dar uma mensagem da malandragem, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que sai aqui na carta do Zé Pilintra e da navalha. Zé Pilintra.
Olha só, a primeira carta está falando de corte, derrota em projetos, separação e sentimentos feridos. Tudo a ver, né? A segunda carta ainda fala de cortes, está falando de momentos difíceis que se aproximam, mesquinharia e falsidades. A terceira carta fala de uma nova atividade, de empreendimentos bem-sucedidos. Então, o que está mostrando aqui? As duas cartas da ponta são 2, 3. Uma delas está falando de cortes, mas nesse baralho aqui é o baralho comum, gente. Eu tive um trabalhão de escrever carta por carta, naipe, significado, muita coisa, porque eu tenho muita dificuldade de pegar inicialmente esse baralho. Então, tá falando aqui do corte que vem para melhora e que não é aceito, exatamente o que eu intuí antes de jogar. E aqui tá a última carta, que seria, eu joguei aqui como passado, presente e futuro. Tá mostrando o quê? Nova atividade, está mostrando renovação. Então, o que eu te falei sem querer durante esse bate-papo aqui informal é certo. Quando sai uma coisa da nossa vida, nós é que ficamos nos culpando, entendeu? Querendo estender muito. Aqui eu abri outras cartas, está falando em termos de futuro. O obstáculo é mais você que está criando, tá? Porque não tem um obstáculo real no seu caminho, não. Está mostrando que a pessoa que estava contigo, ela soube te manipular, assim. Ela era mais fria, mais severa, mais inteligente, e você era um lado mais, um outro tipo de ambição, digamos assim. Talvez isso que tenha te frustrado. Você achou que tinha caminho, investiu e acabou não dando em nada. Mas aparece aqui diferenças de propósito também, diferenças financeiras. Não é só no nível de dinheiro, não, mas vamos dizer assim, vou tentar explicar, como se fosse uma energia. Você tem uma energia mais de vitória, de se sobressair, você só não está aproveitando isso. Aqui está dizendo que essa aventura amorosa te levou para uma fuga de realidade e te comprometeu em outros sentidos. Comprometeu o seu adiantamento, inclusive o financeiro, em relação a lucros, a ter mais realização e tal. Só que no futuro está mostrando justamente que você vai ter essa oportunidade. Aqui está mostrando de novo nova oportunidade e o momento certo de você arriscar. Ou seja, nada de se matar. Se matar é muito desperdício de tudo. Aqui está aparecendo só o quê? A última carta que sinaliza aqui é que você tem que ter muito cuidado com as suas aventuras amorosas, porque você se deixa levar para um lado muito de fuga da realidade. Então, quando você está amando, digamos assim, você fica fraca. Você esquece de viver e só ama. Você aposta 1000% ali e esquece do que está à sua volta. Então, pelas cartas aqui, não está me mostrando de fato nada tão ruim para você, não. Está mostrando pelo contrário, que você tem que superar isso para poder, essa fase de renovação aqui, chegar com mais força na sua vida, chegar como o seu Zé está chegando aí nesse ponto que eu postei, iluminando o pedaço, tá bom? Eu vou pedir por você sim, sentir vontade de gravar esse áudio para falar isso, que eu acho um absurdo qualquer lugar que intimide as pessoas, seja quem for, esteja vivenciando isso dentro de um lugar dito de axé, de fé. Se afaste, se preserve, tenha amor próprio, se ame. Guia nenhum vai te abandonar, guia nenhum vai te castigar, porque você está se afastando de um lugar. Porque pode sim ter gente sem escrúpulo dentro daquele lugar, porque eu já vi muito isso sim, que manipula coisas contrárias para a pessoa, até para a pessoa voltar para ali.
isso não é um lugar que você esteja. Então, mesmo que você saia de um lugar e que você perca algo porque tem alguém com mal intencionado na sua vida, vença isso, ultrapasse e vá em frente, tá bom? Beijão!